Tá chegando a época do imposto de renda e se você é médico, você tem que se atentar para, primeiro, os seus clientes, eles vão pedir as notas para que eles possam deduzir o que eles gastaram com você do imposto de renda deles. A Receita vai checar isso com o seu imposto de renda, vai bater aí os números dos dois impostos de renda. E principalmente você tem que se organizar também para você não tomar prejuízo, não pagar imposto desnecessário. Nesse vídeo a gente vai falar sobre declaração de imposto de renda para médicos, os principais pontos que você tem que observar, então por favor, já se inscreva no canal. Para começar, uma coisa que você tem que entender é um erro bobo, mas que as pessoas cometem. O código de natureza da ocupação lá no imposto de renda, ele vai ser o código 11 ou 12. 11 se você for profissional liberal, faz tudo no seu CPF, 12 se você tem uma empresa. E no caso da ocupação principal é o código 225, que é exatamente para médico. Isso aqui já resolve boa parte dos erros que a gente percebe quando chega imposto de renda de médico aqui. E aí vem um ponto muito importante que ele está sendo válido desde 2016. O médico tem que colocar o CPF de todos os pacientes que ele fez algum atendimento que gerou alguma receita independente do valor. Em outras palavras, você precisa declarar ali: recebi R$200 pela consulta do CPF tal, recebi R$400 pela consulta do CPF tal. Por mais que isso dê, sei lá, 800 atendimentos, 300 atendimentos, 200 atendimentos, isso precisa ser colocado. É dessa forma que a Receita vai checar que o seu cliente que ele colocou lá, que foi atendido por você, se ele de fato foi atendido por você. Se você não coloca isso, isso pode gerar uma malha. É muito comum malha por isso, porque o médico às vezes não tem esse controle e aí isso gera um problema lá na frente, precisa ser corrigido. Então melhor do que ter esse problema, ter esse transtorno, ter que corrigir, é já colocar diretamente. Importante, é muito comum na área médica você fazer plantão. O plantão ele entra como remuneração. Se os plantões foram todos em um mesmo hospital, você vai declarar aquele hospital como uma fonte pagadora, vai somar o valor daqueles plantões e vai lançar uma vez só. Mas se foram de vários hospitais diferentes, precisa ser lançado várias vezes diferentes. O melhor caminho aqui é que esses hospitais mandem um informe de rendimento. Esse informe é muito comum. Eu trabalhei num hospital em janeiro a março e já tem um ano que eu não trabalho lá mais. Como é que eu faço? Cara, entra em contato e fala: eu sou o médico fulano de tal, me manda por favor um informe de rendimento, que isso é muito fácil para eles, tá? O contador deles já manda isso, porque o contador tem esse controle. Outras coisas são importantes: todos os endividamentos, bens, dívidas, investimentos que você tenha precisam constar na sua declaração. Lembra que a declaração, apesar de ter toda essa parte profissional, ela é uma declaração de pessoa física, então precisa constar isso. Inclusive parcelamentos, financiamentos, o nome da sua esposa ou do seu marido. No caso do cônjuge aí, você vai informar só o CPF. Por quê? Porque quando você informa CPF, a Receita entende, por exemplo, que você pegou R$10.000, mandou para a conta do seu marido ou vice-versa. A Receita vai entender que aqueles R$10.000 não é receita para ninguém, não precisa ser tributado, é só um casal trocando ali dinheiro entre contas, e isso é comum. Então você precisa pôr o CPF no imposto de renda dos dois para evitar esse tipo de transtorno. Outro ponto é que às vezes você faz plantões, você faz tudo isso que eu já falei aqui, mas você também é proprietário de uma clínica. Nesse caso, a sua clínica ela entra como um bem, o contador vai saber te falar o valor que você vai colocar lá, só que além de entrar como bem, os valores que você recebeu daquela clínica são uma retirada de lucro. Essa retirada de lucro não paga imposto, mas ela precisa ser declarada, e o valor que você coloca no seu imposto de renda, o contador tem que saber, porque ele também tem que colocar lá na empresa. É mais ou menos assim, ele colocou lá na empresa que no ano de 2022 você retirou R$180.000. E aí você, no seu imposto de renda, vai colocar que teve uma retirada de lucro na empresa no ano de 2022 de R$180.000. Casando essas informações, não tem problema nenhum. É muito importante colocar isso, porque o imposto de renda é o melhor documento para servir como base para você, por exemplo, ter crédito no mercado, financiar uma casa, ter um melhor crédito no cartão de crédito, enfim. E aí, como nem tudo são gastos também, cara, utilize tudo aquilo que você gastou de dinheiro, principalmente relacionado à educação e à saúde seu ou dos seus membros aí, da sua esposa ou dos seus dependentes. Óbvio, desde que a esposa seja dependente, e dependente também pode entrar outras pessoas, como por exemplo os pais. Tudo isso que você gastou com eles, principalmente a área de saúde e educação, pode ser descontado para diminuir o imposto que você tem a pagar ou até aumentar o imposto que você tem a restituir. E por fim, mas não menos importante, doações que você venha fazer, você também pode deduzir no seu imposto de renda. Inclusive, se você tem imposto a pagar, tem uma opção, tem um outro vídeo que eu coloquei aqui, vou deixar para você aqui embaixo, tem uma opção que você pode dizer assim: olha, já que eu vou pagar esse imposto, eu quero direcionar esse imposto para um instituto tal. Esse imposto, ao invés de ir para o governo, vai direto uma doação para algum instituto. É uma boa forma de você direcionar o seu imposto. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar, vou te responder. Se você quiser fazer o seu imposto de renda com a Blue Consult, também vai ter um link aqui embaixo. Um abraço, tamo junto.